Boa noite a todos. Mas é sempre, sim, uma alegria quando a gente se encontra. Estar aqui também é uma alegria. E realmente eu me sinto muito em casa, né? Já viu como eu, né? Dá espaço para ver, né? A gente se sente bem, sente essa alegria. E o tema de hoje é bem sugestiva tudo isso no início da nossa fala, porque energia mental no campo das ideias é essa sintonia, esse pensamento, esse sentimento, quando conectados, bem conectados, entrelaçado por ondas positivas, promove esse calor, esse sentimento em nós, de querer estar junto, de querer usufruir dessa energia cada vez mais que se aproxima de nós. Mas hoje nós trouxemos... Cadê esse aqui, né, Sandrinha? Tá. Nós trouxemos para podermos nortear o nosso estudo essas referências nos domínios da mediunidade, André Luiz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, mentes interconectadas e a lei de atração da Sueli Caldas Schubert, roteiro do Emmanuel, psicografia também do Chico, e mediunidade, desafio e bênção de Manuel Filomeno de Miranda, né, através do nosso irmão Divaldo, e o livro dos Espíritos. Eu sei que essa casa promove o estudo das obras de André Luiz e nós vamos ver a importância do pensamento, da sintonia e da afinidade como lei universal, capaz de fazer mudanças maravilhosas nas nossas vidas, quando nós adentramos nesse campo energético chamado sintonia. Mas Emmanuel, no livro também, aqui nos domínios da mediunidade, ele vai nos dizer que não basta simplesmente pensar, porque todos nós pensamos. Agora, de 1000 pensamentos, a gente pode imaginar a quantidade de desperdício dessa energia com coisas que não contribuem e nem tampouco edificam a saúde, a felicidade, a evolução para o corpo físico e espiritual. Então, ele recomenda que, ao pensarmos, buscamos primeiro uma sintonia, já que talvez nós não estejamos em um dia muito bom. E aí poderíamos não lograr o êxito nesse trabalho. Então, ele nos convida a conectarmos com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, porque iriam nos ajudar a mediar para que possamos ali lograr o êxito do que nós estamos falando e querendo, almejando fazer. Então, a mente humana é sim esse centro de força, é um receptor, é um transmissor de energia. E aí, como é que nós fazemos? Através desses pensamentos, buscando sim uma qualidade, é que ele vai dizer. E para isso, ele diz, André Luiz, nos domínios da mediunidade, que a nossa alma vive onde se lhe situa o coração, ou seja, o sentimento. Caminharemos ao influxo das nossas próprias criações, seja onde for. Aonde está a criatura, está o seu coração, o seu sentimento se faz presente e toma ambiência em forma de energia. Uma vez um pensamento sendo direcionado, é como aquele e-mail que ao clicar para enviar, já foi. E o pensamento é mais veloz do que isso. Onde pensarmos estaremos efetivamente entregando essa energia. Por isso, ele nos convida aqui, seja onde for, o nosso sentimento vai estar impregnando essa ambiência através dos pensamentos. E é da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e algemas dos condenados. Como ele coloca, muito poeticamente, André Luiz, a dizer para nós. Pode estar nossa felicidade ou infelicidade, a depender dos pensamentos e sentimentos que nós estamos nutrindo, cultivando em nós. Porque parece tão sutil, e muitas vezes o é, que estamos elaborando um pensamento, esse pensamento muitas vezes não quer dizer nada, estamos só fazendo conjunturas conosco mesmo, dialogando isoladamente, sem perceber a gama de espíritos amigos ou inimigos desse ou de outras vidas, que através dessa rede que forma, através da sintonia que estabelecemos,
criando redes, ramificações através do pensamento, pela lei de afinidade, vai o quê? Sendo atraídos. E ali somatizando dentro desses sentimentos para fluir em total conúbio, positivo ou negativo. Então, essas ideias, muitas vezes, elas nos são sugeridas, sim. São influenciadas, chegam até nós. E como diz o livro dos Espíritos, né? Que os Espíritos influem muito nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, que ordinários são eles que nos dirigem esse pensamento, para ver o grau, o nível que eles chegam a dirigir as nossas vidas através dos pensamentos. Por isso, ele recomenda mais uma vez, não basta pensar, temos que pensar positivamente, com otimismo, da forma correta e certa, para podermos ali não sermos manipulados por essas energias contrárias. Mas Sueli Caldas-Schupter, nesse livro, ela é fantástica, e eu li esse livro, ele é maravilhoso e eu recomendo muito. Ela diz que esclarece que a sintonia quanto uma onda mental encontra ressonância em um campo vibratório equivalente, sendo captada por um receptor da mesma frequência. Olha só a importância nesse campo, porque ao emitir esse pensamento, ela vai buscar aquela criatura, aquele momento, aquela situação, para encontrar uma ressonância que vai e retorna para aquele emissor. É importante percebermos aqui que essa equivalência, esse peso, se pudéssemos colocar assim, essa intensidade, essa qualidade daquilo que eu gostaria que fosse retornado para mim, pois é da lei, né? Como ele coloca. A semeadura é livre, assim como os pensamentos. Mas a colheita, ou seja, os resultados, a responsabilidade é de teor, obrigação, dever de todos nós, ao receber de volta aquilo que gostaríamos de estar emitindo. E muitas vezes nós somos pegos como que de surpresa, muitas vezes. E ali, como não quer nada, nesse campo dessas ideias que é vasta, onde nós somos livres no pensamento, literalmente. E ali a criatura divaga, e aí nós vamos ver, sem esse preparo que o Evangelho nos convida, a criar essas resistências morais e espirituais de um quilate primoroso dentro das bases do Evangelho, é como se cercar, cuidar de todas as fontes de pensamentos e sentimentos que o ser humano possui. Está conectado com essas redes, buscando o positivismo, sem se perder, sem buscar, como diz, ondas magnéticas, usando o popular, né? Aquela rede pirata. Lembram? A rede pirata, que passa de tudo, qualquer coisa. E nós, sintonizadas, muitas vezes, vamos captando esse lixo mental, recolhendo esse lixo mental das ideias alheias. E ali nós vamos intoxicando-se a nós mesmos. Então, com a mesma intensidade, com a mesma frequência, ou seja, criando hábitos positivos ou negativos, nós vamos nutrindo o nosso campo energético. E não só nos campos da ideia, do sentimento, somatizando o corpo físico e espiritual, para poder introjetar a felicidade, a saúde, a alegria ou a desdita de cada um de nós, a devida aos pensamentos. E aí nós vamos ver, Sueli vai alargando nesse comentário, nesse livro, e ela nos diz o quê? Que vamos nos intoxicando a nós mesmos. E ali, pouco depois, estamos com dor de cabeça, né, com a dor no estômago, sentindo mal. E às vezes nós não sabemos de quê, como e onde começou. E nós sabemos, estudando o livro dos Espíritos, e a codificação nos aponta que tudo começa no pensamento. E ali nós vamos ver como o Evangelho também trata essas questões, nos fazendo uma ponte, irrigando constantemente a nossa mente, para que ela possa, criando hábitos saudáveis, possam produzir pensamentos saudáveis. Uma vez pensar e edificar
plasma-se na tela mental, cria-se um hábito de uma forma natural da criatura, ao ponto de se fazer e sentir conforme a naturalidade que o Evangelho nos convida, que é aquilo que eu permanentemente gostaria de fazer, o outro retorna naturalmente no mesmo teor, nessa frequência de amor, que é a maior frequência que o ser humano pode e deve estar, essa frequência do amor. E aí, ela nos dá essa condição aqui, nessa situação como espírito. Tanto encarnado como desencarnado valem colocar. Então, nossa condição de espíritos faz com que estabeleçamos interações intermitentes entre o plano físico e espiritual. Estamos constantemente interagindo entre esses dois planos da vida, porque somos espíritos eternos, indestrutível e imortal. Não estamos isolados, tampouco deixarmos de atuar em harmonia ou na desarmonia onde estamos localizados, conforme a qualidade superior ou inferior das irradiações psíquicas que emitimos. Então, estabelecendo essa comunicação, a depender desse teor, né, tão pouco isolado ou dentro da comunidade encarnada ou desencarnada, podemos harmonizar ou desarmonizar o nosso corpo físico e espiritual. Aí é uma escolha, porque nós já sabemos, aonde tem 1, 2, 3, em nome dele, do Cristo, a sua presença se faz sentido e essa energia de amor, ele está presente. Agora, onde temos 1, 2, 3, que não está na presença do Cristo, entre o bem e o mal, fica evidente quais as qualidades dessas energias que vão estar, né, fazendo essa interação entre os dois planos da vida. A maledicência, aonde permeia entre 1, 2, 3 em pensamentos conjugados, desarmonizam, desestruturam o campo psíquico, levando a criatura a adoecer. Então, essas energias que vão atuando e nós muitas vezes não sabemos como começou, esquecemos que somos nós o primeiro agente que muitas vezes provocamos a desarmonia do corpo físico e espiritual pela conduta, pelas atitudes. E muitas vezes também Emmanuel vai nos dizer, mais tarde um pouco em algum dos slides, pela falta do conhecimento espiritual. Por isso o estudo se faz tão importante e necessário, porque o autoconhecimento é muito importante. Estudar as obras de Kardec, estudar obras que já se tornaram e são um clássico de conhecimento de profundidade, de fontes limpas e cristalina, que vamos ver Leon Denis falando desses trechos maravilhosos do Evangelho sobre energia, sobre pensamento, sobre perispírito, aonde toda essa emanação de pensamentos e sentimentos vão sendo colocados no nosso perispírito ao longo das vivências. Joana de Ângeles, André Luiz na sua obra fantástica. E sem falar de Emmanuel, dos seus romances, de toda a literatura doutrinária que nos traz conceitos como esse. Então, sair do processo da ignorância somente através do estudo. E precisamos sim desse estudo sistematizado. Aquele que regulamenta, aquele que dá e é caracterizado pela continuidade do que se faz. Se reconhece um aluno matriculado em um desses ensinos do autoconhecimento, pela continuidade que se faz nessa tarefa de empreender a si mesmo esse autoconhecimento. Porque se nós queremos aprender sobre o mundo espiritual, nós, espíritos, ao desencarnarmos, para onde eu vou? Será que desencarnado esse pensamento, essa sintonia deixa de existir? Claro que não. E para isso precisamos conhecer o mundo espiritual. Por isso nós temos que estudar. Nós temos que nos desenvolver para poder avançar, conhecendo primeiro a si. E aí podermos sim continuar nesse processo com mais tranquilidade, porque já temos o conhecimento. Então ele vai nos dizer que o fator da ignorância contribui muito para o nosso atraso moral e espiritual, de consequências materiais. Se eu soubesse, quantas vezes nós
não nos comportamos assim. Ah, se eu soubesse, jamais teria feito isso ou aquilo. Se eu soubesse. Mas não sabia, assim ele permitiu fazer. E nós sabemos que é nesse ponto que o Espiritismo vem nos trazendo esses conceitos, que vai nos tirando desse ponto de ficarmos isolados, fazendo um pensamento, essas conjunturas meio divagando no achismo, será que é isso, será que é aquilo? Perdendo ponto nesse sentido, porque uma vez quando nós paramos para pensar, nós estamos trabalhando energias, as nossas energias. E um momento, há pouco eu estava conversando com o Zito, não dá mais para desperdiçarmos tempo, porque o tempo é precioso no sentido de que esse pensar, porque nós estamos usando a nossa energia. E muitas vezes poderíamos estar ali no sentido de economizar para aplicar em algo efetivamente que contribua para o nosso crescimento. E desperdiçamos não só o tempo, mas as nossas preciosas energias, forças vitais nossas, com coisas e situações que não vão acrescentar nas nossas vidas. Pensemos. E aí, como ele coloca, de qualidade superior ou inferior das irradiações psíquicas que emitimos. É um compromisso de responsabilidade. Que uma vez tomando conhecimento dessas energias superiores, não temos como manter essa dualidade. Temos que buscar refrear os maus pensamentos para sair do estado atual do pessimismo, né? Da raiva, de sentimentos inferiores, para um estágio mais elevado, porque a nossa conexão está buscando cada vez uma conexão mais alta, mais profunda, mais superior, que é Deus, que é Jesus, que é os bons espíritos das nossas vidas. Se tivermos com o pensamento negativo, como faremos essa conexão? Como fazer essa mudança? Como transmitir algo e como receber tão pouco? E o primeiro ponto ele vai nos dizer que é a oração. A prece é fundamental. Criar como hábito de um modo de vivência para se alinhar aos bons espíritos. Criar uma conexão de rede superior, de qualidade. Isso que ele nos convida a repensar. E Emmanuel assim esclarece essa grave questão. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Aqui ele abre um aspa para repensarmos. Ingerimos pensamentos, a cada instante projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, que não se habilite a conhecimentos mais altos, que não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Que precisamos criar circunstâncias morais, são resistências, é aquele formato de rede que dá sustentação quando o pensamento ruim chega até a nossa tela mental. É criar essa resistência capaz de suportar muitas vezes, e aqui ele coloca, né, a inferioridade muitas vezes até nossa, ou do outro, porque pode acontecer, não sabemos o que o outro sente em relação a nós. E como criar, né, essa resistência? Se não saindo da sintonia inferior. Como deter um mau pensamento e um sentimento negativo, ou por nós produzido, pela nossa conduta, pela nossa vivência, ou assimilando e aceitando, recebendo de outras mentes desavisadas, de mentes inferiores, que ainda perduram no mal, por exemplo. Como? Então vamos padecer. E se eu não tenho essa voz de comando tampouco, no sentido de me colocar de uma forma que eu tenho uma ascendência sabendo aquilo que eu quero, pois às vezes essa rede ela é totalmente, como eu posso colocar, ela pode ser invadida, não temos resistência nenhuma.
Então, ele vai dizer para nós que somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. E se nos confiamos às impressões alheias, de enfermidade e amargura apressadamente, se nos altera o tônus mental, inclinando-se à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Então, ficaremos à mercê da inferioridade. Mas conhecendo o livro dos Espíritos, as suas questões primordiais, questão número 1 do livro dos Espíritos, o que é Deus, que essa é uma questão que já deve estar assim incorporada, de convicção nas nossas mentes. Através dessa primeira questão, nós temos uma âncora que vai nos tirar dessas inclinações, porque se reconhece o verdadeiro espírita ou cristão pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Então, esse ponto de autoconhecimento, que eu não tenho ainda a resistência moral e espiritual para dar sustentação à rede. Pelo contrário, eu sou levado pela onda de pensamentos e sentimentos inferiores que sou arrastado porque eu não tenho resistência para dizer não, eu não quero, eu não vou aderir. E então, começamos a ancorar na questão número 1, que é Deus, buscando aprofundar-se nessas redes superiores, porque eles chegam e tomam e nos abraçam e nos ajudam quando nós verdadeiramente estamos querendo mudar, né? Então, vamos sobrepor. A vontade, nesse instante, vai sobrepor as demais pequenas e fracas vontades que são contrárias à vontade suprema, que tudo pode em favor de todos nós. Então, é essa vontade que nós temos que estar aderindo. É essa vontade primeira, e não ao capricho das nossas pequenas e falíveis vontades, mas a vontade de Deus, que é soberana às nossas. É autoridade, e nesse momento nós vamos reconhecer que Deus é a autoridade suprema nas nossas vidas. E se eu preciso me deter para não aderir ao pensamento negativo, por exemplo, da coletividade, que é um arrastamento que a gente vê, precisamos estar convictos disso aqui, que precisamos de Deus para nos ajudar a sair dessa sintonia. Vem a oração, vem um pensamento positivo, um bom livro, uma boa conversa com um amigo e principalmente o pensamento junto aos mentores superiores, mentores, anjos da guarda. Nós esquecemos muitas vezes, quando estamos dentro dessa sintonia, onde a rede de informações aparece de todos os lados, e nós queremos que todos ali, naquele instante, possam opinar, dar suas ideias. A gente vê isso muito, é muito comum no dia de hoje, na mídia, por exemplo. O que eu faço? Eu vou, eu não vou? Bota lá. O que vocês acham? Eu uso esse vestido ou esse, aquele. Esquecemos que nós temos um anjo, um mentor espiritual ao nosso lado. E muitas vezes, a maioria das vezes, ele não participa na busca dessa sintonia para conectarmos nas nossas decisões, para buscarmos ali interagir, pedindo um reforço, porque estamos para sair de um vício muitas vezes, e como é difícil, precisamos do apoio dos mentores espirituais, precisamos estar conectados. E se eu não tenho essa vontade, esse interesse, o que sobrepunha ao meu pequeno e fraco interesse, o que será de nós? O que será de mim? Né? Então, ele vai dizer que inclinando-se à franca receptividade das moléstias que são infindáveis. E aí adoecemos muitas vezes. Então, a mente, ela emite e recebe ao mesmo tempo. Pensa em saúde, vou ter saúde, né? Então, Allan Kardec, nessa questão 457 do Livro dos Espíritos, assim questiona aos espíritos: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha só. Frequentemente conhecem o que gostareis de esconder de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos lhe podem serem ocultados. Olha só. E muitas vezes nós somos tão ingênuos, ou então achando que, né, ninguém está vendo, né? Mas Deus sabe tudo, Ele nos criou, Ele nos conhece profundamente. E queremos mascarar, né, às vezes, mas os espíritos nos conhecem, os mais íntimos
pensamentos e sentimentos nossos, porque como ele colocou aqui, frequentemente, né, nem atos, nem pensamento lhe podem ser ocultados. E aí? A gente esconde de pai, de mãe, de marido, de mulher, de amigos, mas deles não podemos, né? Por quê? Porque a lei da afinidade de sintonia. Então, pensamos, né? Não estamos sozinhos. Há uma gama, uma quantidade de irmãos nossos desencarnados que conosco convivem, nutrindo da mesma ambiência energética do que nós. Aí estamos fazendo, ninguém está vendo, mas a multidão de amigos, né, invisíveis nos acompanham. Nos dá, nesse instante, né, aqui, permeado entre nós, eles estão. Podemos não estar vendo, mas eles estão. E aí, como fazer? Como dar um exemplo disso tudo? E a gente vai ver mais tarde Emmanuel dizendo para nós no livro Roteiro que é o nosso testemunho. Ali está sendo aplicado, nós estamos ensinando através das atitudes. Porque muitas vezes o que podemos estar fazendo não é a coisa certa, correta. Né? Então, pela lei de afinidade e de sintonia, vamos relacionando com o plano invisível. Ficando amigos, entrelaçando, sintonizando, criando afinidade. E aí vamos ver a qualidade dessas energias, sendo constantemente estabelecido. Sueli vai dizer nessa mesma obra que eu citei há pouco, que muitas causas das obsessões estão ligadas às qualidades dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Que podemos vir ao centro, tomar o passe, fazer um trabalho de tratamento, desobsessão, devemos. Água fluidificada também. Mas a reforma íntima é fundamental, indispensável. Que podemos trabalhar, obter os resultados, mas se não mudarmos a nossa conduta mental, mudarmos da sintonia, as nossas vibrações, principalmente atitudes nossas, comportamentos, a reforma íntima, como falamos, sempre podemos novamente adoecer. E agora não quer passar. Eu passo aqui na tela? Não, é lá. Ah, tá. Ah, tá, passou, Zito, obrigada. E nessa obra, também de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele vai dizer, o benfeitor diz, adverte que as irradiações psíquicas realizam ações que são somatizadas pelo corpo físico, tanto para a saúde e bem-estar, quanto para a desordem emocional e celular. Estas últimas, promovedoras de enfermidades. Dessa forma, aquele que vitaliza fixações mentais viciosas de naipe inferior, tornam-se autoagressores, artesãos das próprias dores. É um retrato aqui muito bem detalhado das criaturas ou nossa mesma, devido à forma que estamos vivendo. Não estamos falando tão só da parte física, que é o resultado final das doenças, tanto emocional como espiritual ou física, ao chegar no física, porque já viajou na ambiência psíquica primeiro. E aí vem viajando nesse corpo energético, sendo saturado, porque uma vez um pensamento, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, infinita. Aquele pensamento que torna-se constante, repetitivo. Como diz na Bahia, água mole em pedra dura, tanto bate. Nesse caso, o pensamento, ele faz um estrago mesmo. Porque é nesse ponto que ele vai colocando, porque a inferioridade, nós vamos criando e fazendo em nós essa agressão, nossa mesmo, quando nós estamos com raiva, por exemplo. O primeiro sentimento de raiva elaborado na nossa mente, ele faz uma implosão interna em nós. Primeiro, espalha o estilhaço de raiva e de ódio. O primeiro impacto, quem recebe somos nós mesmos. E depois vamos fazendo a ambiência pelos pensamentos e soltando no universo. Ou quem está por perto recebe, né? De contrapartida, toda emanação do nosso halo, assim colocado, né?
Então, precisamos repensar sobre isso. Ele vai dizer que vamos somatizando. Somos corpo espiritual, físico. Então, nessa importância que temos que observar essas fixações, manias, por exemplo, aquela fixação mental viciosa nos vícios físicos morais, por exemplo, que vai danificando toda a nossa organização fisiológica ao seu tempo, as perturbações que se dão, e ali nós vamos, né, vivenciando e aos poucos vamos adoecendo. E complementa Manuel Filomeno de Miranda na obra dizendo: plasma-se no universo tudo aquilo que vibra. Porque o pensamento, ele vibra, é uma força, é uma energia. Todo um pensamento, uma vez sendo pensado, ele foi emitido, ele já cumpriu o seu dever. Não tem como ir lá recolher aquele pensamento que eu não queria, ele foi, vamos apagar ele, como fazemos, não queremos mandar um e-mail, nós vamos e deleta, mas uma vez que o pensamento foi, acabou. Então, ele fala que as preces e os sentimentos enobrecidos fomentam delicadas construções espirituais que emanam conteúdo de harmonizar o bem-estar e elevação psíquica. Olha só como a prece, por exemplo, um pensamento, pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar em coisas boas, um pensamento, ele vai ajudar a organizar todo o nosso corpo, fazendo um balance, que cria-se um hábito em relação a isso, vai ficando saudável também. E ele fala que as recriminações, os vícios, as aspirações perturbadoras produzem aglutinações de partículas que se transformam em vibriões agressivos e vorazes, que se nutrem do contínuo mental, encarcerando o seu agente, no caso nós, né? São larvas mentais que são produzidas, e isso vai ficando impregnado no nosso perispírito ao longo, né? Fomentando as doenças, que se lhe torna paciente aprisionado nas malhas das próprias elucubrações doentias. Larvas, formas, pensamentos agressivas, vírus desconhecidos fixam-se no campo áurico e passam a invadir o corpo perispiritual, perturbando-lhes a harmonia que lhe manifestará como distúrbios mentais e orgânicos de difícil diagnose e mais desafiadora terapia. Está nesse livro que falávamos há pouco, deixa eu voltar aqui, que é Desafios da Mediunidade, do Manuel Filomeno de Miranda. Então, por aí podemos perceber que essas larvas, essas situações dos distúrbios mentais orgânicos, ela é provocada pelos pensamentos, por essa construção desses pensamentos em nós. E vai adoecendo o nosso perispírito, a nossa alma. E depois vai trazendo dentro desse campo, né, essas doenças invadindo literalmente o nosso corpo espiritual. E aí, como fazer, né? Tudo isso é da nossa responsabilidade. Ao tomarmos conhecimento, nada para assustar ninguém. E aqui é o lugar de se esclarecer entre essas e outras questões que precisamos tomar conhecimento para podermos fazer algo. E o que seria esse algo se está se tratando da saúde, da nossa felicidade? Então, são pontos valiosos, porque ainda temos tempos de deter esses sentimentos, esses pensamentos, criar novas aspirações positivas no trabalho do bem, por exemplo, no trabalho no próximo, um trabalho que reverta e contribua para o nosso crescimento. Detendo esses pensamentos, nós estaremos fazendo asepsia no campo psíquico mental de nós mesmos. É o que deveremos fazer todo dia. Aquela limpeza, a gente limpa a casa, a gente limpa o corpo físico, troca de roupa, fica tudo arrumadinho. E a casa mental? E esse corpo mental, como que trabalha? Qual é a faxina? Como substituir esses sentimentos, esses pensamentos negativos por um pensamento positivo, um pensamento feliz, né? Então, vamos saindo dessa condição, desses distúrbios psíquicos que estamos vendo situações constantemente sendo levadas aos consultórios, tantos diagnósticos difíceis aí, e a nossa vivência, né? Traduzindo tudo isso.
o excesso de ontem, o abuso de ontem dentro do pensamento, por exemplo, tudo se permite. E aí a gente vai ver aquilo que muitas vezes nós estamos nos permitindo hoje, amanhã pode ser a nossa perturbação. Pensemos. Agora passa aí, por favor, Zito. Desculpa. Eu não sei se é... tá bom. Aí agora, certo. Mas ainda no livro também, nos domínios da mediunidade, André esclarece que imaginar é criar. E como nós temos uma imaginação, o ser humano tem uma imaginação tão fértil, né? Criadora. Nós somos co-criadores do universo, né? Já nos dizia os espíritos. Mas, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios da permuta, é indispensável analisar o que damos, e a fim de que ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Olha que importância. Não se pode dar qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Um pensamento é uma responsabilidade, isso que ele quer dizer. Não podemos pensar de qualquer jeito, dar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Estamos fazendo e pensando para o irmão, estamos pensando para nós. E ao fazer isso, estamos fazendo a Deus. Isso que ele coloca, pressupõe. Quem apenas mentalize angústias e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não seja a da desarmonia e do sofrimento? E não é verdade isso? Se assim estamos mentalizando só no pessimismo, na negatividade, em situações, comentários que não são edificantes, e nós já sabemos pelo pensamento distinguir se um pensamento é bom ou não é. Já temos consciência e já temos capacidade de saber se estamos em algo que nos edifique ou em algo que estão nos desmoralizando ou nos rebaixando. Nós já temos consciências e condições de discernimento sobre isso. Então, mentalizar-se fazendo uma participação em um pensamento, mais tarde ele discorre nesse livro, que eu convido a todos a lerem, ele vai discorrendo que a participar, às vezes não é falar, não é pela ação, pensou, não precisa nem verbalizar, pensou em uma participação, em um ponto que seja negativo, que seja contrário a Deus, ao seu amor, nós já tomamos parte da responsabilidade daquela atitude em relação ao cumprimento daquele exercício, seja no lar, seja na sociedade. Porque muitas vezes nós falamos, olha, eu não falei nada, mas não precisa falar, né? Pensou, esse é o ponto, já se comprometeu. E a criatura pode dizer assim, não estou falando nada, não disse nada até agora. Mas não precisa dizer. Não precisa chegar ao ponto de verbalizar. Uma vez que pensou, já faz parte, já está na rede, como eles colocam, né? Então, podemos evitar essa angústia do futuro ou do agora, mudando a nossa sintonia mental, buscando a outra margem, buscando os conceitos do Evangelho do Cristo, utilizando das suas lições para edificar esse reino da estrutura dentro de nós que nos criou para a felicidade, para sermos saudáveis. E se não somos saudáveis, alguma coisa que está errada em nós, isso foi criado por nós, pela nossa conduta, pela nossa vivência, a forma como nós estamos vivendo. Então, precisamos repensar o que estamos fazendo com a nossa mente, com a nossa vivência, como traduzir tudo isso, né? Então, ele vai dizer para nós que nós podemos evitar. E outras imagens que não sejam dessas desarmonias vão causar o nosso sofrimento. Então, isso aí é um assunto muito particular de cada um. As escolhas, né, que nós fazemos. E ali também será selecionado essas sintonias e as vibrações com quem nós queremos estar conectados, né?
Sejam quais forem as circunstâncias da existência, cabe ao viajante carnal, nós, né, manter o pensamento em alto nível de reflexões, cultivando as ideias otimistas, iluminativas, de modo a criar campos saudáveis dos quais se exteriorizarão as construções equilibradas da emoção e do organismo físico, né? Isso aí compete a todos nós. Isso é um impulso, né? É um convite bem positivo do alto para criarmos, né, essa ambiência, para cultivar boas ideias, bons pensamentos e sentimentos. É criar um hábito. Porque esses pensamentos não vão chegar modificados de hoje para amanhã. Passei milênios, muitas vezes, já trazendo as deficiências nesse campo mental lá atrás de outras vidas. E muitas vezes, fui criado nesse ritmo sem dar importância, sem me educar espiritualmente, principalmente nessa área dos pensamentos. E ali, de um dia para outro, não se modifica. É lógico, precisamos incutir novos hábitos, né, da forma de pensar e de agir. Então, toda vez quando as injunções tentarem imprimir na mente as ideias perversas, os transtornos de conduta, as fixações negativas em torno de ocorrências infelizes, os ressentimentos que constituem presenças morfíferas do espírito, é dever de todo indivíduo lúcido, especialmente aquele que se vinculou aos postulados espíritas, esclarecer a respeito dos deveres para com a vida, substituí-los pelas formulações agradáveis e harmoniosas da paz, cultivando a esperança e vivenciando o amor sem deixar afetar pelo desespero e pela mágoa. Esse é um convite que Manuel Filomeno de Miranda nos faz nessa obra, a dizer que a criatura lúcida, ou seja, consciente dos deveres e das responsabilidades com a própria felicidade e a própria evolução, não se cabe, não se detém, deixando ao aquém tudo isso. Há um trabalho para ser feito. E aí nos convida a mudar dessa sintonia através do esclarecimento, principalmente, para podermos fazer as mudanças necessárias. Se eu não me autoconhecer, as dificuldades que eu estou passando, me vinculando, né, aos postulados aqui espírita, aos conceitos espíritas, a crença altamente libertadora que é o Evangelho do Cristo, como eu vou me libertar, sair? Eu preciso cultivar esse otimismo de um dia melhor, de um ser melhor, cultivando a esperança em nós. Esses pontos ajudam muito, porque nós vamos incutir em nós os conceitos espíritas, cristãs, para nos ajudar a sair dessas ideias fixas, né, que foram fomentadas ao longo da nossa vivência. E ali precisamos imprimir novas placas positivas, porque não tem como chegar no pensamento e tirar tudo. Precisamos colocar, imprimir novas ideias renovadoras que irão sobrepor, fazendo surtir o efeito que nós queremos para a saúde e para a felicidade. Mas para isso precisamos conhecer. Ter o conhecimento é muito importante dos postulados espíritas, para podermos lograr o êxito que nós queremos. E Emmanuel vem esclarecendo a nós, a dizer nesse mesmo teor, que a energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Podemos perceber até no trabalho do passe, por exemplo, a doação dessa energia, os passistas doando, né, o que há de melhor nele mesmo, contribuindo para a saúde daquele que está ali à frente. Criando, doando essa energia, ele vai recolher do seu mundo íntimo aquilo que ele tem de melhor, para oferecer como alimento, como uma energia de cura para aquele que está ali. É o que acontece aqui na Casa Espírita na hora do passe, né? Ele emite essa energia, e essa energia ela é potencializada pelos bons espíritos, que já estão no trabalho do bem, já estão adiantados, sobrepõem forças sobre forças
para entregar, para contribuir, para que a criatura saia daquele ambiente melhor. E consegue, porque o amor pode tudo em favor de todos nós, representado pela energia superior que é Deus, né? Então, nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamento com as quais nos colocamos em sintonia. Lei de afinidade e sintonia. Tá aí tudo aí. Queremos uma vida saudável? Queremos ter um corpo saudável? Claro que sim. Sermos felizes? Claro. Vamos sintonizar com os bons pensamentos, aos bons espíritos, a Deus, a Jesus, a obras edificantes, o trabalho no bem constante. Em qualquer lugar cabe tudo isso. Precisa haver a predisposição da criatura que se abre para receber esse campo de energia, porque trabalho no bem é que não falta. E se estivermos envolvidos nessas causas do bem, vamos deslocar o pensamento para as forças que são tão sutis como o trabalho da caridade, que vão retornar em forma de medicação para as nossas almas. Ou seja, vamos sair do atraso espiritual, obviamente. Esse é o ganho, o êxito, o sucesso ou fracasso. O investimento da criatura nessas energias, propondo e buscando sintonizar com os bons espíritos, com Deus, é uma escolha da criatura. Me direis quem tu és, eu direi quem te acompanha, dizia os bons espíritos também, né? Ou o contrário. Né? Aí é por nossa conta. Eu quero me melhorar, quero sair de um vício, mas a minha frequência que eu quero sair de um problema, uma situação, mas ao mesmo tempo fica no campo das ideias. Não consegue se deslocar e fazer a movimentação da ação de se afastar. Não muitas vezes porque não quer, porque não tem forças morais, espirituais, daquela resistência da rede que torna forte. Tantas investidas de pensamentos não consegue romper, que é a resistência moral, né? Muitas vezes nós precisamos de amigos, são os amigos superiores, amigos mentores, os amigos encarnados também que somam essas forças. Se nós não estamos dando conta de sair de uma sintonia, de uma situação como essa inferior, vamos buscar os amigos encarnados. Os reais amigos que vão estar conosco nessa caminhada de saúde, de felicidade e de bem. Vamos conversar com um amigo. Vamos buscá-lo para poder, me ajude aqui, eu não estou conseguindo. Esse deve ser o nosso papel quando nós estamos imbuídos, persistindo, insistindo conosco mesmo. Porque nós sabemos que isso só vai nos tornar uma criatura melhor. E os bons espíritos, obviamente, vê todo o nosso esforço e contribuem para isso. Mas se eu assim não me proceder, não querendo, lei de livre-arbítrio, também iremos sofrer. Mas a proposta é nos comunicarmos, né, dentro desses núcleos familiares, espírita, para podermos crescer, evoluir e sair dos embaraços que nós mesmos nos colocamos através do nosso comportamento, da nossa vivência. E nesse último slide aqui, da nossa conclusão, Emmanuel vai esclarecendo mais um ponto a nós. Desculpa. Vai voltar. Tá voltando, né, Walter? Tranquilo, a gente faz parte, né? Aqui já mudou tudo. Mas o que importa, enquanto ele coloca os slides aqui pra gente, o que importa a dizer de tudo isso, que ao tomarmos conhecimento com todas essas informações, que em algum momento nós nos conectamos com alguma situação que estejamos passando, por exemplo, né? Que nós mantemos essa fé e essa coragem de lutar e de persistir até o fim. Porque o único determinismo disso tudo é sermos felizes, de evoluirmos. E se essa persistência ela continua agregada ao esforço próprio,
ela dando a nós mesmos, dando essa contribuição nossa pelo nosso próprio esforço, ou seja, fazermos a nossa parte, os bons espíritos vão nos auxiliar. Eles vão nos ajudar a sair da doença, a sair do estado emocional que estejamos passando, seja a gravidade de uma depressão, de uma tristeza, de uma dor, enfim, seja o que for, ele vai nos dar condições de sair. Porque somatiza-se essas energias que irão contribuir para que a criatura se torne saudável. Por isso ele coloca para nós, nesse último slide, que é a nossa conclusão, que ninguém está só. Cada alma recebe de acordo com aquilo que se dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que se situa a própria felicidade. Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. Então aqui é um estímulo a todos nós. Nós não estamos sozinhos. Nós viemos à Terra, reencarnamos para sermos felizes, para evoluirmos. Esse é o único determinismo da criatura humana. Então cada um realmente vai receber aquilo que dá. E nós temos recebido muito, muito, e vamos dar o nosso testemunho de tudo aquilo que estamos recebendo, sabendo o que estamos recebendo e ressignificando tudo isso que nós estamos aprendendo e recebendo. Há de ver a terceira revelação, o Espiritismo, que hoje é esse leque de possibilidade que já está a acesso de todos nós. O manual que vem colocado ali, perguntas a pergunta no Livro dos Espíritos, são orientações e nós precisamos de todas elas. É necessário, obviamente, estudar, interagindo com todo esse conhecimento que vem de todas as formas e que muitas vezes nós aproveitamos durante o dia pouca coisa. Então, ele vai dizer para nós que esses amigos estão tanto aqui na Terra como na pátria espiritual. Então, que nós possamos colocar o nosso coração na pedra que edifica e acrescenta, utilizando dos bons pensamentos para podermos evoluir, ressignificando aqueles que não são bons, porque ainda estão em planeta de provas e expiações, passando as dificuldades, mas nós temos em mente aonde nós queremos chegar, porque o coração vai estar junto, o nosso sentimento, como um todo, vinculado a Deus, que tudo pode em favor de cada um de nós. Bons pensamentos a todos. Uma boa noite. Obrigada.